Thales, descobri que tenho diabetes. Como começar a me cuidar? O que eu preciso entender e aprender para começar a me cuidar de forma adequada? É justamente sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Mas, antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, clica aqui e se inscreve para você ficar por dentro de todo o conteúdo que nós compartilhamos por aqui, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar a cuidar muito melhor e a viver muito melhor com diabetes. Então vamos lá. Você recebeu o diagnóstico do diabetes. Você precisa entender algumas coisas que são básicas, mas que muitas vezes nós não aprendemos em uma consulta com um médico ali do SUS, porque é uma consulta bem rápida, ele não tem tempo hábil para poder te passar tudo isso. Muitas vezes com alguns nutricionistas que não são especialistas em diabetes, nós também não aprendemos mais sobre isso. E é exatamente sobre esses conceitos que nós vamos conversar aqui. O primeiro deles é com relação às insulinas. Nós já temos um vídeo aqui no canal onde eu explico o que é insulina e hoje nós vamos entender quais os tipos de insulina que existem e como eles são utilizados no tratamento do diabetes tipo 1. Então nós temos primeiramente a insulina basal, que é aquela insulina responsável por cobrir a nossa produção de glicose do fígado. Então ao longo de todo o dia, mesmo que eu esteja em jejum, o meu fígado vai estar produzindo glicose. Então a minha glicose ela nunca é de zero. Eu sempre tenho ali uma produção hepática de glicose. Então, quem não tem diabetes, por exemplo, faz um exame de glicose em jejum no laboratório e tem ali glicemias de 80, de 90. Quem tem diabetes tipo 1 também tem essa produção de glicose pelo fígado em jejum. E a insulina basal serve justamente para cobrir essa produção de glicose do fígado. Então, em momentos de jejum, como por exemplo, à noite, entre as refeições, quem vai manter a sua glicose dentro da meta, dentro daquela faixa determinada pelo seu médico, para o seu tratamento, é a insulina basal. Essa insulina ela tem uma duração prolongada e ela não faz picos de ação. Então, justamente por essa configuração dela, ela é utilizada ali uma vez ou duas vezes ao dia. Então, geralmente você aplicou só de manhã, ali em torno de 15, 20 unidades pela manhã, ou só à noite, ou um pouco pela manhã, um pouco à noite. Quem usa aquela insulina NPH, que também é usada como uma insulina basal e é a insulina que mais se encontra ali disponível no SUS, quem usa a insulina NPH geralmente tem que usar mais doses ao longo do dia porque ela tem uma duração menos prolongada, uma duração menor do que as insulinas mais modernas. Então, por exemplo, se você usa NPH, você vai provavelmente aplicar ali pela manhã, na hora do almoço e à noite. Mas o objetivo dessas insulinas que têm uma ação mais prolongada, as insulinas basais e as insulinas, por exemplo, NPH, é justamente manter a sua glicemia estável, entre aspas, né, porque ela sempre tem pequenas variações, mas é justamente manter a sua glicemia dentro daquela meta nos momentos de jejum. É uma insulina que não faz pico. Depois disso, nós temos a insulina regular, que é também uma insulina comumente encontrada ali no SUS. Muitas pessoas utilizam a insulina regular. Essa insulina regular, ela já é mais utilizada para cobrir as refeições. Então eu uso uma insulina basal para poder cobrir os meus momentos de jejum, a minha produção de glicose do fígado. Porém, quando eu como, quando eu me alimento e realizo uma refeição, eu tenho um pico de glicose. E eu preciso de uma insulina para cobrir esse pico de glicose. E precisa ser uma insulina que tenha uma ação mais rápida, senão eu vou ter sempre hiperglicemias. A insulina basal não serve para isso. O papel disso é justamente da insulina regular e da insulina que nós chamamos de ultra rápida. A insulina regular também pode ser chamada de insulina rápida, ok? Insulina rápida e a ultra rápida. Então essa insulina rápida ou regular, ela tem uma duração de ali, uma duração menor do que a da insulina basal, ela dura ali em torno de 4 a 6 horas, dependendo do organismo, só que ela tem um pico de ação. Então, 30 a 40 minutos depois que você aplicou ela acaba fazendo um pico de ação, que é justamente esse pico de ação que vai cobrir ali a sua refeição. O grande problema é que essa insulina regular ou essa insulina rápida não tem um pico de ação tão
potente para cobrir alimentações com muito carboidrato, porque o carboidrato tende a fazer picos bem acentuados na nossa glicemia. E essa insulina rápida, essa insulina regular, na maioria das vezes não consegue acompanhar esse pico. Então, se você usa a insulina regular, uma boa estratégia para evitar ter sempre hiperglicemias após as refeições é reduzir a quantidade de glicose, de carboidrato na refeição, porque a insulina regular não é capaz de cobrir isso com precisão. E o outro tipo de insulina que nós temos é a insulina ultra rápida. Diferente da insulina rápida, a insulina ultra rápida ela já começa a agir em torno de 10 a 15, 20 minutos após ser aplicada. E ela tem um pico de ação mais acentuado. É o que nós consideramos a insulina perfeita para cobrir alimentações com alto consumo de carboidratos, para cobrir alimentações ricas em glicose. E ela também tem um efeito, uma duração bem curta no nosso organismo. Então ela tem o início de ação em torno de 15 a 20 minutos, dependendo da insulina. A insulina Fiasp, por exemplo, ela promete ali um início de ação em torno de 10 minutos, mas geralmente fica em torno de 15 a 20 minutos para as outras insulinas ultra rápidas. Ela tem um pico de ação dentro de 1 a 1h30 após a aplicação. Então, 15 a 20 minutos ela começa a fazer efeito. Ela atinge o seu pico de ação próximo a 1 hora após a aplicação, 1h30, e depois ela vai diminuindo, dura ali em torno de 3 a 4 horas no nosso organismo. Então, esses são basicamente os 3 tipos de insulina que nós temos para o tratamento do diabetes tipo 1. Para que você possa ter um bom tratamento, você precisa entender com clareza esses conceitos. Qual insulina você está utilizando? Para que serve aquela insulina? Então, para que você tenha um bom tratamento, você precisa saber o que é insulina basal, qual que é a sua insulina basal, como que ela funciona. E a melhor forma de aprender isso é lendo a bula e testando, vendo, anotando suas glicemias, vendo como ela se comporta. Por exemplo, no caso da insulina rápida e ultra rápida, apliquei, mede a glicemia, vê quanto tempo ela gasta para começar a fazer efeito, então mede de 10 em 10 minutos, de 15 em 15 minutos para ver quando ela começa a cair ali em torno de 5 pontos. A melhor forma de você ter um tratamento bem ajustado é entender esses conceitos. Nós poderíamos ficar aqui 30, 40, 2 horas conversando apenas sobre insulinas. Mas a ideia desse vídeo é te explicar que existem vários tipos de insulina e cada uma tem uma função. Se você quer ter um bom tratamento, você precisa entender as diferentes funções de cada tipo de insulina, para que você não use uma insulina basal em excesso para poder cobrir ali falhas na insulina, na aplicação de insulina ultra rápida. Então isso acontece com muitas pessoas, aquelas pessoas que precisam ficar comendo de 3 em 3 horas, é porque acaba tendo uma insulina basal desregulada. E a insulina basal está fazendo um papel que não deveria ser o dela, e isso faz com que o tratamento fique desregulado. A partir do momento que você começa a entender esses conceitos, eu uso insulina NPH e insulina rápida, insulina regular. Então o meu tratamento funciona assim, essa insulina serve para isso e essa serve para isso. Essa tem um tempo de ação X e essa tem um tempo de ação Y. Essa tem pico de ação e essa não. A partir do momento que você começa a entender esses conceitos, você vai conseguir gerenciar muito melhor o seu tratamento e as suas glicemias, certo? Então, o primeiro ponto é conhecer e entender bem as insulinas e os tipos de insulina que você utiliza. Leia a bula da sua insulina, gaste tempo, invista tempo nisso. O segundo conceito é entender alguns fatores básicos, que são o fator de sensibilidade à insulina e a relação insulina-carboidrato. Thales, mas o que é isso? Vamos começar pelo primeiro. Fator de sensibilidade à insulina. Esse fator de sensibilidade à insulina significa quanto uma unidade de insulina rápida ou ultra rápida, então se você usa ultra rápida, quanto uma unidade de ultra rápida reduz na sua glicemia. Se você usa insulina rápida ou regular, quanto uma unidade de insulina regular reduz na sua glicemia. Thales, como que eu faço? Como que eu sei isso? O que é isso? Isso é basicamente o quê? Minha glicemia está em 200. Se eu aplicar uma unidade de insulina ultra rápida, por exemplo, quanto irá cair na minha glicemia? Então, se eu aplicar uma unidade, quanto a minha glicemia vai reduzir? Se eu aplicar 2 unidades, quanto ela vai reduzir?
Opa, se uma unidade ela reduz 50 pontos, então eu preciso aplicar 2 unidades para ela reduzir 100 pontos e eu voltar com ela ali para próximo de 100. Mas, Thales, como que eu identifico isso? Como que eu sei disso? Você precisa somar quantas unidades de insulina você usa ao longo de todo o dia, incluindo insulina basal, insulina rápida ou ultra rápida, e depois fazer uma divisão. Então, por exemplo, se você usa insulina rápida ou insulina regular, você vai somar todas aquelas unidades de insulina que você usa ao longo do dia e dividir por 1.800. Então, por exemplo, Thales, eu uso 40 unidades. Você vai dividir 40 unidades por 1.800. O resultado dessa soma é o seu fator de sensibilidade à insulina inicial. Significa o quanto uma unidade de insulina reduz na sua glicemia. Se você usa insulina ultra rápida, você vai fazer a mesma coisa, somar todas as suas unidades de insulina aplicadas ao longo de um dia, incluindo basal e ultra rápida, e dividir por 1.500. O resultado vai ser ali o seu fator de sensibilidade à insulina inicial. E por que eu digo inicial? Porque isso é apenas um ponto de partida. Pode ser que seja 1 ponto a mais, pode ser que seja 2 pontos a menos, você precisa testar. Então, digamos que por essas contas o seu fator de sensibilidade à insulina deu 1 para 30, ou seja, uma unidade de insulina reduz 30 pontos. Você vai precisar aplicar a insulina e monitorar, fazer ali as medições a cada hora para poder ver de fato em quantos pontos a sua glicemia reduziu. Se foi realmente 30, se foi 28, se foi 35, porque aí você vai conseguir ir ajustando isso de acordo com os testes, certo? Então isso é o fator de sensibilidade à insulina. Quanto melhor você dominar esse fator de sensibilidade à insulina, melhor serão suas correções. Por quê? Pegando aquele exemplo que eu dei, minha glicemia está em 200. Quanto que eu preciso aplicar de insulina para corrigir? Ao invés de você fazer um chutômetro, eu acho que são 3 unidades. E aí você aplica 3 unidades e 3 unidades acaba sendo demais, você tem hipoglicemia. Ou eu acho que é 1 unidade. E aí você aplica 1 unidade e acaba não resolvendo. Ela sai de 200 para 160, 170, ainda continua alta. Quando você domina o seu fator de sensibilidade à insulina, você consegue corrigir isso melhor. Eu estou com 200, o meu fator de sensibilidade à insulina é 1 para 50, então eu preciso aplicar 2 unidades para que ela volte para 100. Ou se eu aplicar 3 unidades, ela vai cair ali em 150 pontos, então eu vou ter hipoglicemia, não vai ser legal. Então, dominando esse fator de sensibilidade à insulina, você vai conseguir fazer correções mais precisas. O segundo ponto que eu falei é a relação insulina-carboidrato. O que é isso, Thales? Também é grego. Relação insulina-carboidrato significa o quanto uma unidade de insulina cobre de carboidratos. Então, por exemplo, se eu comer 10 gramas de carboidrato, eu preciso aplicar quanto de insulina? Se eu comer 20 gramas de carboidrato, eu preciso aplicar quanto de insulina? Geralmente a gente parte de um princípio de 1 para 15, ou seja, uma unidade de insulina cobre 15 gramas de carboidrato. Só que da mesma forma que no fator de sensibilidade à insulina, isso é um pontapé inicial. É simplesmente para que você tenha um ponto de partida. A partir daí, você vai precisar testar. Faz uma refeição, faz a contagem de carboidratos, que é um dos pilares importantes também, que é saber contar quanto de carboidrato existe ali naquele prato, naquela refeição. Então, eu pus 2 colheres de arroz. Quanto que tem de carboidrato nessas 2 colheres de arroz? Quanto que tem de carboidrato na minha salada? Quanto que tem de carboidrato aqui de batata e mandioca, por exemplo? Você precisa saber contar isso, e isso também caberia ali num vídeo de 2, 3 horas para a gente discutir isso, mas já coloca na sua lista, você precisa saber contagem de carboidratos. A partir disso, você faz a contagem de carboidratos e entende, olha, tem 30 gramas de carboidrato nessa refeição. A minha relação insulina-carboidrato é 1 para 15, então eu vou aplicar 2 unidades. Aplica 2 unidades, 2 horas após a refeição, mede novamente e vê em quanto está a sua glicemia. Se ela tiver aumentado demais, significa que sua relação insulina-carboidrato está desregulada, ou seja, você precisa diminuí-la. Uma unidade não cobre 15 gramas de carboidrato, pode ser que cubra só 10, e aí você vai reajustar.
Se você teve hipoglicemia nesse período de 2 horas, mediu a glicemia e ela está em hipo, está muito baixa, significa que você pode aumentar a sua relação insulina-carboidrato, ela está sobrando. Uma unidade não cobre só 15 gramas, cobre 20 talvez. Então você precisa ir testando e ajustando essa relação insulina-carboidrato. E o quarto pilar, né, a gente já falou sobre insulinas, fator de sensibilidade à insulina, relação insulina-carboidrato. E o quarto pilar importantíssimo seria justamente a contagem de carboidratos. Saber pesar o alimento, olhar no aplicativo. Hoje nós temos vários aplicativos de contagem de carboidrato. Então informar para o aplicativo quanto de peso, então quantas gramas de arroz tem, qual porção de arroz, qual porção de pão, para saber quanto de carboidrato tem naquela refeição e aí então saber utilizar a sua relação insulina-carboidrato para que você corrija de forma adequada cada refeição. E aí funciona na mesma lógica do fator de sensibilidade à insulina. Quando você conta carboidratos e sabe usar a sua relação insulina-carboidratos de forma adequada, você não fica naquele chutômetro. Para essa refeição eu tenho que aplicar 3 unidades. Toda vez que eu for almoçar, eu preciso aplicar 3 unidades. Mas pode ser que em algum dia você coma menos. E aí você aplica as 3 unidades e acaba tendo hipo. Pode ser que em outros dias você coma mais. E aí você aplica as mesmas 3 unidades e acaba tendo hiper. Por isso, doses de insulina fixa, doses de insulina rápidas e ultra rápidas, ok? A insulina basal, ela normalmente ela é realmente fixa. Você toma ali X unidades de acordo com o que você ajustou. Mas doses de insulina rápida e ultra rápida fixa para as refeições, ou seja, todo café da manhã eu tomo 2 unidades, todo almoço eu tomo 4 unidades, todo jantar eu tomo 2 unidades. Geralmente não são a melhor forma de se ter um bom controle. Por quê? Porque justamente essa refeição pode aumentar, pode diminuir. Às vezes você come uma banana pequena, às vezes você come uma banana grande. E quando você não sabe fazer essa contagem, não sabe usar bem essa relação insulina-carboidrato, você acaba sempre tendo hiper ou hipoglicemias devido a essa variação. Então esses foram aí os principais conceitos que você precisa dominar inicialmente no tratamento do diabetes. Obviamente tem outros conceitos, mas são conceitos mais avançados que você pode ir aprendendo com o tempo. Mas inicialmente parece muita informação, realmente pode ser, mas quando você tem ali um bom médico, um bom profissional de educação física, um bom nutricionista do seu lado te ajudando a regular tudo isso, eles acabam se tornando mais simples. Então, se você recebeu o diagnóstico recentemente ou se você quer melhorar o seu tratamento, está sentindo que ele não está funcionando bem, comece procurando aprender e desenvolver esses conceitos, entender bem como suas insulinas funcionam, então leia a bula, discuta com outras pessoas, eu uso tal insulina, como que ela está funcionando, bolar ali alguns testes para testar essa funcionalidade, essa farmacocinética que nós chamamos da insulina no seu organismo, entender e desenvolver a sua relação, o seu fator de sensibilidade à insulina, a sua relação insulina-carboidratos e investir em aprender contagem de carboidratos. Aprendendo e desenvolvendo esses 4 conceitos, o seu tratamento vai chegar em outro nível, você vai mudar de patamar de fato. Espero que você tenha gostado desse vídeo e te ajudado. Se você gostou, deixa um joinha aqui embaixo, deixa um curtir aqui embaixo. Se tiver ficado alguma dúvida, manda também aqui nos comentários, que vai ser um prazer poder te ajudar a esclarecer todas as suas dúvidas. No mais, nos vemos no próximo vídeo, nos vemos aí nas próximas semanas. Até lá!